vocês, através dos nossos irmãos que pregaram durante os domingos deste período de cerca de um mês, passearam certamente por vários textos da bendita e sagrada Escritura. Nós voltamos então às nossas exposições no Evangelho de Lucas. Nós paramos no capítulo de número 12. Vamos então retornar? Lucas, capítulo de número 12, do versículo de número 8 ao versículo de número 12. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 8 a 12. Faremos a leitura do texto então e oraremos ao Senhor que nos fale e nos edifique por meio de sua palavra. O texto então de Lucas 12, de 8 a 12, diz assim: Jesus continua o seu discurso, os seus ensinos aos seus discípulos, dizendo: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, ajuda-nos, Pai, agora que a palavra do Senhor Jesus Cristo é lida, Pai, a expô-la de maneira fiel, correta, para que o Senhor, de fato, fale conosco nesta manhã, Pai. Que o Senhor aplique, através do Espírito Santo, que nos ensina as palavras de Cristo, aos nossos corações, esta bendita doutrina que aprenderemos aqui nesta manhã. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês se lembram que o capítulo 12 de Lucas, e aí nós vamos recapitular aqui rapidamente, Gabriel. O capítulo 12 de Lucas, Vanessa, ele vai tratar de um grande sermão, um grande monólogo de Cristo, onde ele passa a ensinar várias doutrinas aos seus apóstolos, ou aos seus discípulos também, o grupo maior que lhe cercava. E Jesus Cristo, meus irmãos, ele começa o capítulo 18, de 12, melhor dizendo aos seus discípulos para terem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Lembram-se que Jesus diz isso? Ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Jesus depois, no mesmo capítulo 2, seguindo a lógica do seu ensino no texto, Jesus diz assim: não temais os fariseus, não temais os homens, eles nada podem fazer com vocês finalmente. Jesus diz assim: vocês não devem temer aqueles que vos podem matar o corpo, mas vocês devem temer antes aquele que pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno. Uma referência a Deus, certamente. E Jesus vai dizer assim: vocês não precisam temer os fariseus, vocês devem temer e respeitar a Deus, mas não aos homens que vão contra ele. Pelo contrário, diz Jesus e continua o ensino: Deus há de vos guardar deles, dos fariseus e dos escribas. Deus há de guardar cada um dos fios da vossa cabeça, que nós vemos aí no versículo de número 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais os homens, não tenham medo deles. Deus cuida de vocês, porque vocês valem muito mais do que pardais. Então Jesus, veja, ele depois no capítulo de número 11 ser confrontado pelos fariseus, ser acusado de ser Beuzebu por eles, Jesus se vira aos seus discípulos e diz a eles: não sejam como esses homens hipócritas. Eles veem a verdade, mas eles negam a verdade. Eles têm forma de piedade, mas são ímpios. Não sejam como eles. E outra coisa, não se temais também, Deus cuida de vocês. E a lógica do texto então continua agora com Jesus dizendo assim: não os temais aos fariseus, pelo contrário, confessem a minha pessoa.
Porque quando vocês derem testemunho da minha pessoa, eu também darei testemunho de vós diante dos anjos de Deus. É a lógica do texto agora que nós entramos. Vocês não devem temer os fariseus. Eles farão opressão a vocês, oposição a vocês, para que vocês não confessem o meu nome. Mas vocês confessem o meu nome, porque eu confessarei o nome de vocês diante dos anjos de Deus. E aí então a lógica do nosso texto segue. Ele diz que Deus cuida de cada um dos seus filhos, e assim os seus filhos devem ter coragem de confessar a Jesus Cristo diante dos homens, e não temer os homens, e não deixar assim de confessar a Jesus. Veja aí o texto. Digo-vos ainda, versículo 8: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aqui rapidamente, meus irmãos, adentrando no texto, nós percebemos que todo o homem, todo o indivíduo é chamado a confessar Jesus Cristo. Não é uma coisa apenas que nós fazemos como igreja, reunidos aqui nesse domingo pela manhã. Nós devemos, cada um de nós, confessarmos a Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: todo aquele que me confessar, todo aquele, individualmente, Ele nos chama a tomar um compromisso de testemunhar o seu nome. Cada um de nós, individualmente, vir à igreja, meus irmãos, por um testemunho coletivo, não basta. É certo, é deveras importante, mas não basta. É preciso que a confissão que faz a igreja, o corpo de Cristo, seja a confissão também que habite na minha boca, de uma fé que brota do meu coração. Portanto, todo aquele é um chamado à fé professa por cada um de nós. Mas diz ainda: todo aquele que me confessar. É interessante, meus irmãos, que aqui o verbo no grego traz a ideia de algo que provém de um coração sincero. Uma confissão não é um testemunho frio, um recital doutrinário, mas algo que brota do coração, uma confissão. Todo aquele que me confessar, ou seja, o testemunho de Cristo, meus irmãos, deve ser algo que vem do nosso coração. Um coração que está cheio de Jesus Cristo, um coração que está cheio de sua palavra. Por isso não é um testemunho frio, morto, mas um testemunho de quem conhece a Cristo, uma confissão de quem tem vida nele e vive por ele. Um coração que arde pela verdade, e um coração que faz com que a boca não se cale, mas confesse. Então veja, todo aquele, cada indivíduo que me confessar de coração, que crer em mim e falar de mim, porque me tem no coração, continua, diante dos homens, todo aquele que me confessar diante dos homens. Meus irmãos, o testemunho, ele tem que ser público. Hoje é muito comum as pessoas, a gente infelizmente tem visto muito isso, as pessoas dizerem: olha, eu não preciso ficar falando de Jesus, basta que eu viva uma vida santa, uma vida reta, basta para o testemunho. Não basta. Todo aquele que me confessar diante dos homens. Meus irmãos, se nós amamos a Cristo Jesus de coração, qual será a nossa dificuldade de confessá-lo diante dos homens? Não de fato elogia a esposa, o marido que a ama, publicamente a elogia. Não fala bem do marido, a esposa que lhe é submissa em amor, porque tem um compromisso em amor com ele. Não é naturalmente assim. A boca fala do que está cheio do coração. Por isso a confissão de Cristo deve ser pública. Os que se envergonham de Cristo, os que não falam dele, têm que de fato fazer um autoexame de como anda a sua fé e o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens. O testemunho, a confissão é pública de uma fé interna. Um testemunho público de uma fé interna, de uma fé particular, de uma fé subjetiva. Mas veja mais: todo aquele que confessar o Filho do Homem. E vocês já sabem que toda vez que nós encontramos essa designação que o próprio Jesus faz dele mesmo, ser ele o Filho do Homem, nós temos que ir com nossa mente ao Antigo Testamento. Lá em Daniel, capítulo 7. Lá está a visão de Daniel, na qual ele vê um semelhante ao Filho do Homem, que recebe do ancião de dias todo o poder, e o governo, e a majestade, e o cetro do seu reino, que jamais terá fim. O Filho do Homem é Jesus Cristo. E ele
visão de Daniel para revelar-se a si mesmo como o rei que há de estabelecer o seu reino com justiça e equidade. E é interessante aqui que fala assim, o texto vai dizer: todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem que é rei, no dia do seu juízo, o confessará diante de Deus e seus anjos. E todo aquele que me negar, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. É interessante que no capítulo 7 de Daniel, Renata e meu irmão André, no capítulo 7 de Daniel, o texto nos fala de coisas que nós encontramos nesse texto também, nesse pequeno texto que nós lemos aqui hoje pela manhã. Nos fala do Filho do Homem, como aqui também tem, lá em Daniel 7, nos fala das miríades de anjos que cercam o trono do Ancião de Dias. Aqui também fala de anjos: eu confessarei diante dos anjos de Deus. E aqui também fala de um juízo, daquele dia que todos nós haveremos de ser rejeitados ou aprovados por Jesus Cristo, tendo confessado a Ele diante dos homens ou tendo negado a Ele diante dos homens. Então o texto de Daniel 7 fala de juízo, daquele último dia onde nós seremos julgados. E esse texto também fala disso, que naquele último dia Jesus Cristo há de rejeitar aqueles que o rejeitaram e há de testemunhar, confessar aqueles que o confessaram. Isso tudo diante dos homens. Por isso o Filho do Homem aqui há de recompensar todo aquele que professaram, confessaram diante dos homens. Mas veja, a recompensa também virá sobre aqueles que o negaram. Veja o versículo 9: mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, ele será negado. A ideia de negado aqui é rejeitado. É a ideia de, lembram-se que Jesus diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. A ideia de rejeição. E é interessante, irmãos, nós não podemos passar por esses dois primeiros versículos aqui do nosso texto hoje pela manhã, sem pensar que Jesus Cristo, Ele é de fato o centro daquilo que há de acontecer conosco no dia do juízo final. Toda a nossa vida depende da nossa relação com Jesus Cristo. Irmãos, volto a repetir: toda a nossa vida depende da relação nossa com Jesus Cristo. Todo aquele que me confessar, eu confessarei diante de Deus naquele dia, o dia do juízo. E todo que me negar, eu negarei. Então tudo é nele. O que me confessar, o que me negar, também receberá a recompensa justa da sua atitude. Veja que sempre é Cristo. Aquele que me confessar, aquele que me negar, ele receberá no dia final o seu destino próprio. Portanto, meus irmãos, a vida cristã é, acima de tudo, o relacionamento que temos com Cristo. Não é se eu vou bastante para a igreja. E volto a dizer, não quer dizer, óbvio, que isso seja prejudicial. Pelo contrário, isso é excelente. Mas vir à igreja sem ter relacionamento com Cristo não basta, irmãos. Pertencer a uma família de crentes tradicionais por muito tempo também não basta. O nosso relacionamento pessoal com Cristo é que há de decidir o nosso destino eterno. Todo aquele que me confessar e todo aquele que me negar, por isso passará a nossa eternidade, pelo testemunho de Cristo diante dos homens, ou pela rejeição dele diante dos homens. Mas vamos mais. Jesus Cristo continua, e agora ele entra num versículo poderosíssimo, mas também ao mesmo tempo pode não ser muito misterioso. Ele vai falar acerca do Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, que olha só como a Trindade está aqui. O Pai é aquele que cuida dos seus e não permite que nenhum dos fios dos seus cabelos caia. Tanto que diz: o vosso Pai Celeste cuida de vocês, o Pai. No versículo 8 e 9, Jesus fala do Filho, que é Ele mesmo. Todo aquele que confessar o Filho ou rejeitar o Filho. E por fim, fala do Espírito. A Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. E com esse Deus trino Deus, nós nos relacionamos. E veja agora o que Jesus diz acerca do Espírito Santo. Ele falará duas coisas, duas doutrinas, dois ensinos acerca da pessoa do Espírito. A primeira é a heresia, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a segundo, o ministério docente do Espírito Santo naqueles que creem em Jesus Cristo. Duas coisas então sobre o Espírito Santo. Primeiro, o que os discípulos deveriam saber acerca da blasfêmia contra o Espírito.
segundo o ministério docente do Espírito Santo naqueles que creem. Vamos ver isso então? Olha o versículo 10 aí. Vamos ver juntos? Leiamos. Todo aquele que proferir todo aquele, vamos à primeira parte. Jesus faz duas afirmativas aqui. A primeira é: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo, né? É um título que ele usa a ele, Daniel 7. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Isso lhe será perdoado. Muitas passagens na Bíblia, meus irmãos, ensinam claramente que os que pecam contra o Filho do Homem, uma vez que se arrependem, são perdoados. É o que Jesus está dizendo aqui: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, contra a minha pessoa, contra Jesus, esse será perdoado se se arrepender. Por exemplo, lembram-se do ladrão da cruz? A Bíblia diz que aquele ladrão da cruz, havia dois ladrões, lembram? Havia dois ladrões crucificados com Cristo, um de cada lado. E um deles se arrependeu e creu. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra-se? Mas o texto dos evangelhos sinóticos dizem que antes desse ladrão se arrepender, ele fazia coro juntamente com outros, xingando Jesus. O texto diz que ambos os ladrões na cruz, que estavam crucificados por Cristo, lhe diziam impropérios, lhe xingavam, até aquele que ainda haveria de se arrepender, naquele mesmo dia. Então veja, ele disse coisas horríveis acerca de Jesus, mas com o tempo o Espírito Santo foi trabalhando para que ele cresça no Cristo, e ele creu, e Jesus o perdoou, mesmo ali na cruz. O que dizer então também, irmãos, de Pedro? Lembram-se que Pedro, quando Jesus disse que todos haveriam te abandonado, Pedro disse que não, se necessário fosse até morrer com Cristo. Mas chegada a hora do julgamento de Jesus, uma das servas que estavam ali perto do lugar onde Jesus estava sendo julgado, tomou Pedro pelas suas vestes e disse: você é um deles, você está com Cristo também. E a Bíblia diz que Jesus, dizendo coisas acerca de Cristo, xingando a Jesus Cristo e negando, jurando que não o conhecia. Mas Pedro foi perdoado também, porque se arrependeu. E Paulo, que era um perseguidor da igreja, que perseguia Cristo, que odiava o Filho do Homem, também foi perdoado, porque se arrependeu. Então, estão vendo o que Jesus está dizendo? Todo aquele que vier contra o Filho do Homem, lançar a palavra, uma ofensa contra o Filho do Homem, será perdoado. A possibilidade, se houver arrependimento, é de perdão certo. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E aí a grande pergunta é: o que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito? Para que nós entendamos bem o que é um pecado contra o Espírito Santo, é preciso que nós entendamos o contexto, mas não só o contexto de Lucas, mas o contexto também dos outros sinóticos. Vocês se lembram que Lucas não é um escritor que se preocupa com cronologia? Lembrando isso aqui a vocês, né, seus Igor querido, Luciene, Marcelo, Marcos. Lucas está preocupado com temas. Mas já Marcos, o Evangelho de Marcos, ele se preocupa com cronologia, ele é muito cronológico. Marcos vai correndo na história, vai seguindo a história até o final. Lá em Marcos 3, eu vou ler para os irmãos, nos conta o que acontece em Lucas 11 e 12. Lá em Marcos 3, Marcos leva um capítulo para contar 2 capítulos de Lucas, porque ele coloca tudo cronologicamente junto. Olha o que Marcos 3 diz, eu vou ler para vocês, atenção, prestem comigo, atenção. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Lembra que em Marcos 11 nós vimos isso? Que Jesus tinha acabado de curar o endemoniado e dizia: ele faz isso pelo maioral dos demônios. Então Marcos está dizendo a mesma coisa, a mesma história. E diziam mais: é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como Satanás pode expelir a Satanás? Lembra? Ele ia fazer uma coisa em Lucas, argumentar dessa maneira. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ou seja, o que vocês dizem não tem lógica nenhuma.
Como é que eu expulso os demônios pelo poder do maior dos demônios? Se o demônio estiver contra o demônio, a casa dele não subsiste. E aí continua Jesus. Ninguém pode entrar na casa do valente, agora vai dizer o que estava acontecendo. Ninguém pode entrar na casa do valente, com a referência a Satanás, para roubar os bens, que eram os possessos, sem primeiro amarrá-lo, sem primeiro vencê-lo, e só então ele saqueará a casa. Agora veja. Agora, como Marcos junta tudo cronologicamente, ele vai nos dar uma luz que Lucas já não dá tão clara. É por isso que o Evangelho completa o outro. Olha o que Marcos diz, que Jesus fala, continuando o mesmo contexto aqui, o mesmo acontecimento. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Aí Marcos vai acrescentar um comentário dele. Ele vai dizer assim: isto Jesus disse, porque os fariseus diziam, está possesso de um espírito imundo. Quando os fariseus acusaram Jesus, os fariseus eram doutores da lei. Lembre-se disso, irmãos. Eram pessoas de igreja, nascidos na igreja, viviam com as coisas do reino, conheciam a Torá, conheciam os milagres pelas escrituras e a tradição de Moisés. Eles conheciam tudo isso. E eles olham para Jesus, o verdadeiro Deus, e tendo um testemunho de que Deus está com ele pelas coisas que ele opera, ele está vencendo o reino de Satanás, como ele mesmo deixa claro no contexto ali. Eles mesmo assim dizem: você é diabo, você é Beelzebul, por ciúme, por raiva, por porfia, por que seja que haver no coração deles. Eles vão contra a verdade, conscientemente, eles rejeitam a verdade que tanto lhes falou, a verdade que tanto lhes deu testemunho. Agora eles rejeitam veementemente, por ódio à verdade, por ódio a Cristo. Aí Jesus diz: tudo será perdoado ao homem, menos o que vocês fazem. Vocês negam conscientemente a verdade. Vocês odeiam a verdade. Vocês tiveram várias oportunidades de crerem nela, mas você chegou ao ponto de chamar a verdade de Deus, que sou eu, de Beelzebul. Isso jamais será perdoado. Lá em Isaías, no capítulo 63, o profeta fala sobre a condenação que veio ao povo hebreu quando este caminhava do Egito à terra de Canaã, mas esse povo se rebelou contra Deus e endureceu seu coração. Olha o que diz Isaías. Olha só a preciosidade desse texto. Presta atenção, irmãos. Mas eles foram rebeldes, os israelitas do deserto, e entristeceram o Santo Espírito. Olha o Espírito Santo aqui de novo, uma ofensa contra o Espírito. Pelo que Deus lhes tornou inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles. Uma ofensa contra o Espírito dos israelitas do deserto. Assim como os fariseus viram a glória de Deus em Jesus Cristo e negaram conscientemente, de maneira veemente negaram, os israelitas também viram a glória de Deus no deserto, os milagres, a cortina de fumaça, a coluna de fogo, o mar vermelho se abriu, o Egito se desfez. Eles viram, mas eles também conscientemente rejeitaram. E Deus lhes se tornou por inimigos. Veja que é a mesma coisa que aconteceu com os fariseus, aconteceu com os israelitas. Eles negaram a glória de Deus, sendo que ela estava clara, patente aos olhos deles. Eles decidiram o seu povo, não porque não conheciam, nem porque nunca ouviam falar da glória de Deus, mas porque rejeitaram a verdade conscientemente. Agora, voltando ao Novo Testamento, alguns textos vão nos dar clareza sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito. Olha só Hebreus 6, se não é o que Hebreus 6 fala, se não é a mesma coisa que aconteceu com os israelitas no deserto e os fariseus lá na época de Cristo. Olha só, olha esse texto, meus irmãos, que tem a ver conosco, ok? Esse texto agora tem a ver conosco na igreja. O texto de Isaías tinha a ver com Israel no deserto. O de Jesus tinha a ver com os fariseus. E esse agora tem a ver conosco. É impossível, diz o escritor aos Hebreus. É impossível, olha só, irmãos. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e mesmo assim caíram em pecado
justificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se a mesma terra que recebe a chuva produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. É impossível que as pessoas que experimentaram do dom do Espírito Santo, que provaram isso, quem está falando? De pessoas crentes, seladas pelo Espírito Santo? Não. Pessoas que viviam na igreja, assim como os israelitas viviam dentro do contexto teocêntrico, um governo teocrático. Assim como os fariseus viviam em Jerusalém, que era a cidade de Deus, assim também nós vivemos na igreja, com as coisas do reino. Olha só como é que é a associação. Nós também vivemos com as coisas do reino, com a palavra de Deus, com os irmãos que são abençoados. Nós vemos bênçãos de Deus, vemos o consolo dele, o fortalecer, a sua graça, a sua correção, a sua disciplina. Nós estamos vendo, nós estamos provando do Espírito Santo, nós estamos provando da iluminação de ver a verdade trabalhando. Sim, é impossível que estes que vivem na igreja, mas nunca se deixam afetar completamente, de maneira eficaz pela palavra de Deus, por Cristo, o Evangelho dele, sejam renovados para a vida. É impossível, porque eles mesmos, sabedores disso, decidiram rejeitar. Uma coisa é alguém chegar na igreja, nunca ter conhecido o Evangelho, vive uma vida de pecado, sentou-se aqui, foi iluminado pelo Espírito Santo, começou a provar do Espírito Santo, das bênçãos do reino, e Deus então lhe deu graça, e o seu coração foi transformado e pronto. Outra coisa é alguém que está aqui há muito tempo, que quanto mais ouve da palavra, menos se converte a ela, mais o seu coração endurece. Não acontece isso? Não pode acontecer isso. Há pessoas que ouvem a palavra, o coração derrete, o coração transforma pela graça, mas há pessoas que quanto mais ouvem a palavra, mais se endurecem, mais resistem. É impossível a esses, a Bíblia diz, renová-los para a vida novamente, porque estão crucificando a Cristo. Eles viviam em pecado porque não conheciam a Cristo. E quando conheceram a Cristo, fizeram o quê? Continuaram em pecado. Como é possível salvá-los? Se o que salva já foi dado, se é Cristo crucificado. Meu irmão, querido, se Cristo não mudar a sua e a minha vida, não tem esperança para nós. Você sabe por que as pessoas vivem mudando de igreja? É porque elas estão procurando outra coisa que não é Cristo para mudar a vida delas. Mas não haverá esperança para elas. Elas vão ficar a vida toda mudando de igreja, correndo para lá e para cá, atrás do Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis felizes. Mas o problema é que as pessoas rejeitam o Filho, o Evangelho do Filho, e nada mais pode transformá-los. Por isso eles estão condenados para sempre. A blasfêmia contra o Espírito é rejeitar Jesus Cristo como Salvador e Rei. É ouvir a voz dele e se endurecer no coração. É ouvir o seu mandamento e não obedecer. É ouvir sempre, estar sempre ouvindo. E quanto mais ouve como Faraó, mais o coração endurece. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. Ao ponto de chegar como os fariseus chegaram, a rejeitar Jesus Cristo e até ver nele o próprio diabo. Uma coisa de fato terrível se tornou para eles Jesus Cristo. Em 1 João, olha o que João diz. E agora vai ficar mais forte aí. Olha o que João diz. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Agora veja o que João diz. Há pecado para a morte. Como esse pecado para a morte? Aí você vai no contexto bíblico. Só pode ser a blasfêmia do Espírito, porque para isso não tem pecado. Há pecado para a morte. E agora veja o que João diz. E por esse digo que não olhem. Vocês não podem orar por esse pecado. Se alguém cometer esse pecado, vocês não olhem. Porque esse pecado é para a morte. Isso não é verdade? Veja só. Veja como isso acontece conosco. Você conhece alguém que tem ouvido a Bíblia muito bem? De vez em quando ela aparece na igreja da pessoa, mas ela nunca viu. E na verdade você já não tem mais o que dizer para ela. Você não tem mais o que falar. Você não já se pegou nessa situação? O que eu vou falar? Eu já falei tudo, não é verdade? E essa pessoa, ela, e aqui está um fato importante,
ela se opõe a tudo que você diz. Tudo para ela é falsa, é mentira, Cristo não vale a pena, a vida com Ele não é algo a se viver, a se considerar. Então a Bíblia diz, não olhe mais. E aí, meus irmãos, o Evangelho não é o que eu e você queremos ouvir. O Evangelho é o que Ele é. Por mais ruim que seja, ok? É o que o texto está dizendo. Ok, irmão? O Evangelho não é o que você e eu queremos ouvir. O Evangelho tem muitas passagens curtas, mas é o Evangelho. É o Evangelho. Nós não podemos fugir do Evangelho. Nós não podemos fugir desse texto. Nós não podemos rasgá-lo de João, não. Eu vou continuar orando. Diz, não ore por este pecado. Se uma pessoa rejeitou a Cristo, tem rejeitado, sempre falado mal de Cristo, você entregue-o a Deus e não ore. Por esse pecado digo, não ore. Que terrível. Que terrível é este pecado. De ouvir o Evangelho de Cristo e não se submeter a ele. Cada vez que eu ouço o Evangelho de Cristo, não me submeto, piora a minha situação. Vamos terminando agora? 11 a 12? Agora veja o 11 e 12. Olha aí, veja comigo. Quando você vai às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, e não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo, contra quem aqueles que estão perdidos blasfemam, diferentemente com vocês, vos ensinará. Ele é vosso mestre, vosso conselheiro, diferentemente com aqueles que blasfemam contra ele. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Olha que maravilha o texto. Jesus diz assim: não sejam hipócritas como são os fariseus. Não tenham medo deles. Confessem a mim, e eu confessarei vocês diante do meu Pai. Vocês serão honrados diante de mim. Que honra alguém pode querer mal que essa? Ei, Jesus continua: todo aquele que me confessar, eu confessarei. Todo aquele que me negar será rejeitado por Deus. Mas mais ainda, vocês viram o que eles fizeram? Os fariseus, eles estão blasfemando o teu Espírito. Todo pecado do homem será perdoado, menos aquele que eles fizeram. Porque eles, sabedores da verdade de Deus, rejeitaram de maneira consciente e veemente. Eles jamais serão perdoados. Agora vocês não estão contra o Espírito. Pelo contrário, o Espírito está em você. E ele vos ensinará quando vocês estiverem diante desses homens, a quem vocês temem naturalmente. Mas vocês não os temerão. E vocês darão boa resposta a isso. Porque o Espírito Santo está com vocês. E ele vos ensinará. Aquele Espírito que é odiado por eles está com vocês. E essa é a lógica. Aqueles a quem o Espírito Santo, aquele a quem os fariseus rejeitam, blasfemam contra ele, é o mestre do coração de vocês que creem, disse Jesus. Então veja, agora entendendo isso, olha isso. Versículo 11: quando vos levarem às sinagogas, vocês se lembram, né, irmãos? Eram congregações dos judeus. Cada cidade tinha uma sinagoga, era muito comum. Era um lugar de reunião, de leitura da Bíblia, da Torá, de oração, ok? Quando vos levarem às sinagogas, a ideia de que a própria igreja daquela época estaria contra os discípulos de Cristo. Eles enfrentariam oposição, Madalena, até da própria igreja. Dentro da igreja, eles seriam conduzidos perante os líderes da igreja para poderem serem, de fato, prejudicados por amarem a Cristo, de fato. Então, dentro da própria igreja havia perseguição aos crentes, como há hoje, infelizmente, dentro das próprias igrejas. Olha só, e também vos levarem perante os governadores e autoridades. Aqui inclui o mundo judeu e gentio. Tanto que vocês lembram que Paulo foi colocado diante das autoridades romanas. E agora veja, vocês não se devem preocupar quanto ao modo que respondereis a esses homens, nem quanto às coisas que tiveres de falar. Mas, bom, essa situação para aqueles discípulos, muitos deles iletrados, muitos homens ali não tinham conhecimento do grego, da filosofia, eram iletrados para o mundo da época. Isso é uma situação que daria medo a eles. Eles serem levados diante de autoridades, líderes, tanto da sinagoga quanto de reis e príncipes. E eles, o que nós vamos falar lá? Como é que nós vamos abrir a boca? E Jesus diz: não vos preocupeis quando vocês passarem por essa situação. Por que vocês devem se preocupar? Olha o texto agora. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer.
Um teólogo disse aqui, olha o que o teólogo diz sobre isso. O que Jesus tem em mente é isso. No exato momento em que precisarem saber o que dizer, então, e não antes. Tem muitas vezes que você acha que não se daria bem numa situação de prova da sua fé, de apologética cristã. Você diz, eu não sei, se eu começar a conversar sobre Jesus, eles podem fazer tal pergunta e eu vou ficar perdido. Aí Jesus diz, não temam, abram a boca, o Espírito Santo nos ensinará, não antes, mas naquela hora, o que é a vez de dizer. Olha como isso é poderoso. O justo vive pela fé. Paulo vai dizer assim, porque eu criei e falei. Porque eu creio que Deus é poderoso para me ensinar o que dizer, eu falei. Eu não fiquei pensando antes, assim, com medo, preparando, na padaria me surgiu uma possibilidade de falar de Cristo, então eu falei, porque eu criei, eu falei, e o Espírito Santo me ajudou, e a palavra que saiu da minha boca, pela graça dele, foi poderosa. É isso que Jesus está dizendo. Não tenham medo, não se preocupem, falem da dependência do Espírito, porque o justo viverá por meio da fé, porque eu criei, eu falei. O Espírito Santo operará no interior de cada um de vocês, de forma eficaz, iluminando a mente de cada um e aguçando o poder da palavra na boca de cada um, para que saibam exatamente o que dizer. E não foi isso que aconteceu com Pedro? Lembra de Pedro, que negou Jesus? Não quis se comprometer? Lembra dele em Atos? Em Atos 4, olha o que a Bíblia diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, escutai. E ele começa o sermão dele. Diante das autoridades judaicas, antes ele temeu uma serva, uma escrava, falando com ele, ele ficou calado. Você é de Jesus, você é dele. Agora, diante das autoridades, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe ensinar o que dizer. Cheio do Espírito Santo, ele disse: autoridades. Então pregou. Não foi isso que aconteceu com Estevão? Lembra de Estevão? Lembra-se de Estevão? Olha só o que a Bíblia diz. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Lembra Jesus quando vos levaram às sinagogas? Levantaram-se os que eram da sinagoga, chamados libertos, dos filineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não lhe podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão começou a falar de Cristo, apareceu gente para discutir com ele, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, ele creu. Por isso ele falou que o Espírito Santo foi dando a ele capacidade de falar e destruir todo argumento contrário à glória de Cristo Jesus. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Quando Paulo, voltando para os inimigos da fé, disse assim, diz um texto: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, todos eles cheios do Espírito Santo, está vendo? Tem o Espírito Santo, está junto. Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: o Espírito Santo vem, a pessoa fala. O Espírito Santo vem, a pessoa proclama. Jesus diz: não vos preocupeis em toda vez de falar acerca de mim. O Espírito Santo vos ensinará na hora o que deveis dizer. Abra sua boca por meio da fé. Não tenha medo. Conheça pela graça das Escrituras. Não tenha medo de falar. E Jesus te ensinará pelo Espírito tudo o que você tem que dizer. Não tenha medo. Eu faço 3 aplicações aqui. A primeira é a seguinte: você dá testemunho de Cristo? Você se importa ser por Ele reconhecido e aprovado? Deixa eu te falar, irmãos. Muitas vezes eu e você deixamos de falar em Cristo porque queremos ser aprovados por aqueles que estão ao nosso redor, não é isso? Quantas vezes isso acontece conosco? Se eu falar de Cristo, vão me entender aqui como uma pessoa quadrada, uma pessoa obtusa, alguém radical, alguém intolerante. Não é assim que você quer a aprovação dos que estão ao seu redor, não é isso? Mas o que você acha que importa? E eu? O que nós achamos que importa? Ser aprovado por homens mortais, réis mortais que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. O mais sábio dos homens hoje, meus irmãos, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda.
ou ser aprovado por Deus no dia de Cristo? O que te importa? O que te importa mais? Dê o testemunho de Deus. Não importa que você agora seja rejeitado pelos homens, você será aprovado por Jesus Cristo. E é o que te importa, e a mim também. Segundo, não endureça, meu irmão, o coração quando ouvir o Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo. Esse terrível pecado não está tão longe de nós aqui hoje como pode parecer, viu, irmãos? A blasfêmia do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Pelo seguinte: nós podemos entristecer o Espírito. Lembra? Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Mas alguém pode entristecê-lo quando não lhe dá ouvidos à palavra de Cristo. Mas o entristecer do Espírito leva à resistência ao Espírito. E a resistência ao Espírito leva ao Espírito ser apagado. A Bíblia fala do entristecer do Espírito, de resistir ao Espírito e de apagar o Espírito. A blasfêmia do Espírito Santo, para o qual não há perdão, não está longe de mim, de você, como a gente às vezes imagina. Se você vem à igreja e ouve a palavra de Cristo, e eu também, e nós não nos submetemos, nós não cremos e obedecemos, então nós estamos entristecendo o Espírito, estamos resistindo ao Espírito que nos fala pela palavra, e por fim pode ser que apaguemos o Espírito, e então não haverá salvação para nós, nem nesta vida, nem na outra. Cuidado com a blasfêmia do Espírito. Ela pode estar mais perto de mim e de você do que nós imaginamos. Por fim, irmãos, abramos nossa boca, falemos de Jesus e confiemos no poder do Espírito que nos ensinará tudo o que nós devemos falar. Ele ensina os seus, na hora certa, a falar de Deus. Não tenha medo, fale de Cristo. Abra sua boca, faça que nem Paulo, porque eu criei, eu falei. Eu criei e falei. Não tenha medo. O Espírito Santo há de nos conduzir em todas as coisas e nos fazer prosperar no testemunho de Cristo para a glória de Deus, Pai. Não tenha vergonha. Fale por meio da fé. E Deus há de fato confessá-lo em Cristo Jesus no dia da sua glória. Que Deus abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.